Glória a Deus. Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento e vamos então dar seguimento, a essa série de mensagens que nós começamos já há algumas semanas, essa série intitulada O Cristo Caminho. Como eu já disse aqui em mensagens anteriores, nós estamos usando essa série de mensagens como uma forma de discipulado. Nós estamos aqui tocando em aspectos essenciais do Evangelho, da nossa experiência de salvação por meio da fé, por meio de Cristo, por meio do Evangelho. E por isso é importante que cada uma dessas mensagens sejam não somente ouvidas, mas que sejam sobretudo compreendidas. E uma vez compreendidas, sejam assimiladas, que elas possam ser guardadas no nosso coração, e assim nós possamos ter uma experiência um pouco melhor, ter mais aproveitamento, daquilo que nós temos realizado pela fé, Vamos, queridos, abrir a Escritura no livro de Romanos, capítulo 8, por gentileza, versículos 28 a 30. Já estamos lendo esse texto já há algumas semanas, repetidamente, e vamos hoje dando seguimento. Romanos capítulo 8, versículos 29 a 30. Diz assim o texto bíblico: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, queridos? Diga amém. Amém. Amados, vejam, o que nós temos visto, o que nós temos falado nesses últimos dias, nessa série, é extremamente importante, porque ela, na verdade, essa série nada mais está fazendo do que nos situar o homem, situar cada um de nós, situar a humanidade de uma maneira geral, dentro de um grande propósito divino. Então, se vocês me acompanharem no pensamento, vai ficar fácil de compreender, uma vez que nós estabelecemos como primeiro ponto da nossa reflexão a ideia de que Deus se mostra e se revela nas Escrituras como sendo a própria vida, Ou seja, nós compreendemos que a vida não é uma coisa, que a vida não é algo à parte de Deus, ou que Deus tenha criado a vida. Não, Deus, pelo testemunho do próprio Cristo, testemunho dos Evangelhos, sobretudo de João, declara alto e bom som que o Cristo de Deus é a própria vida. Basta nós nos lembrarmos de textos como João 14, versículo 6, que diz, próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o quê? A vida. Em João 11, 25, Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Logo, nós entendemos que a vida é o próprio Cristo. E não tem texto melhor do que 1 João capítulo 1, versículos 1 e 2, quando João claramente diz: o que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto com os próprios olhos, apalpados com as próprias mãos, aquilo que nós temos ouvido com respeito ao verbo da vida. Então, João chama o Cristo de Deus de o verbo da vida, a palavra da vida, a consciência da vida, que é como se traduz a palavra logos do grego. E no versículo 2 ele faz aquela exclamação maravilhosa, quando ele diz: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Você pode colocar para mim 1 João capítulo 1, versículo 2? Eu quero ler com a igreja, para que os irmãos fiquem impactados com a profundidade dessa exclamação e desta verdade. E isso tem que ganhar o nosso coração.
lá, queridos, 1 João, capítulo... Coloca o versículo 1. Eu quero ler com vocês, tá bom? Vamos acompanhando o pensamento, vai dar certo. Olha, o que era desde o princípio. Ele está falando daquele que era desde o princípio. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito a quem? Ao verbo da vida. Então ele está dizendo que o verbo da vida foi visto, foi ouvido, foi tocado, foi contemplado pelos apóstolos. Os apóstolos foram testemunhas do verbo da vida e que se fez carne. Versículo 2 é aquela exclamação de que eu disse: e a vida se eu perguntar para a igreja, o que se manifestou? A vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então veja que a própria Escritura chama o Cristo de Deus de vida. A vida se manifestou. Se nós pegarmos, atenção, João Evangelho, capítulo 1 e versículo 14, e compararmos com 1 João, capítulo 1, versículo 2, nós temos praticamente uma paráfrase, né? João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele dizendo a mesma coisa, ele diz: e a vida se manifestou. Então o verbo da vida, o verbo se faz carne, a vida se manifestou. Logo, a vida é o próprio Deus. E isso já resolve muita coisa, queridos, porque infelizmente, se tem uma coisa que nós costumamos fazer, somos inclinados, sobretudo nós, desse mundo ocidental, não é? Acontece que nós queremos sempre ter uma experiência com Deus, uma experiência com o sagrado, com o divino, buscando coisas místicas. E nos esquecemos do que está dito, que Deus é a vida. Ora, se Deus é a vida, então onde você olhar, você vê Deus manifestado. Deus manifestado em mim, manifestado em você, manifestado nos animais, manifestado nas plantas. Todo o cosmo é uma manifestação dessa vida, né? A vida se manifestando. Tudo que existe só pode existir porque a vida, que é o próprio Deus, é que as traz à existência. Por isso que Paulo dizia em Romanos capítulo 1, versículo 20, né? Que aquilo que de Deus se pode conhecer nos é manifestado. Aí ele diz: os ricos atributos de Deus, ou os atributos invisíveis de Deus, assim como o eterno poder de Deus, e assim como a própria divindade, se manifestam por meio das coisas que foram criadas. Então devemos nós glorificar a Deus por essa vida em manifestação em todos nós, em todo o cosmo. Você pode glorificar a Deus porque a vida está aí claramente diante de nós, e essa vida não é outra coisa, é o próprio Deus. Essa vida, conforme nós vamos vendo no plano da criação, ela vai se manifestando dentro de um eixo evolutivo. Leia Gênesis capítulo 1 e você verá a vida ali trazendo à existência as relvas, as ervas, as árvores frutíferas, os peixes, as aves. Se você olhar atentamente ali, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, olhando para cada elemento que Deus vai criando, nós vamos vendo que cada criação subsequente à anterior, ela vem com maior consciência da vida. Até que quando chega no dia sexto, Deus cria o homem à imagem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem, nesse plano dessa criação, é a existência que ocupa, né, o cume, né, de manifestação maior de consciência. Quando você, enquanto homem, olha para a criação, você não se percebe que você
em relação às demais criaturas, você é um ser de maior consciência, sim ou não? Então, o homem está no topo, né, de todas essas obras criadas, conforme Gênesis capítulo 1. Ocorre que aí vem aquela grande pergunta, aquela grande questão, não somente de Davi, mas também de todos nós, quando alguém pergunta assim: ora, mas se o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, quando você olha para o homem criado à imagem e semelhança de Deus, você vê de fato Deus sendo refletido? Fale comigo de maneira geral. Olha para a humanidade, olha para a história do homem, não é? Olha para a sua própria experiência. Alguém pode até falar assim: essa é uma conversa muito fiada, porque diz que o homem é criado à imagem de Deus, mas nós não vemos esse Deus manifestado na vida dos homens, por meio das suas ações, do seu falar, dos seus relacionamentos, dos seus atributos. Pelo contrário, vemos um mundo, não é, que está completamente aí um caos, uma tristeza, muita angústia, muito pecado, não é? Muito erro, muita morte, muita desgraça acometendo toda a humanidade. Mas a grande questão, e essa foi a grande pergunta de Davi, dizendo: Senhor, quando eu olho para a tua criação tão grande, tão magnífica, e eu olho para o homem, eu vejo que o homem, o que é o homem diante da tua criação? Até então que o escritor aos Hebreus vai chegar à conclusão dizendo que o homem, por excelência, ainda estava por vir, apontando para a pessoa e a figura de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo foi o homem, né, na história humana, que alcançou os píncaros de uma consciência dilatada, que conhece a Deus e que faz e realiza a vontade de Deus. Cristo, portanto, foi o homem que viveu sobre a terra impoluto, sem pecado, sem mácula, que apenas amou, que apenas curou, que veio para salvar a humanidade, redimir a humanidade. Ou seja, Cristo é o homem excelente. Então, quando nós lemos que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, devemos entender que este homem criado ainda não está pronto. Haja vista que este homem criado, ele é apenas uma prefiguração daquele que havia de vir, conforme Romanos capítulo 5. De todo modo, a grande verdade que nós precisamos compreender é que o homem, esse homem criado por Deus, não estando ele ainda pronto, ele está dentro de um processo de atingir a sua plena maturidade. Aquilo que nós cristãos, de maneira geral, chamamos de salvação. Não é assim que nós falamos? Não, porque nós precisamos de ser salvos, o fulano tem que ser salvo. Não é assim que nós falamos? Mas olhem para mim por um momento. Eu tive uma experiência recente, estava no sepultamento de uma pessoa da nossa família. Pense comigo. E lá havia um pastor, amigo de um pessoal da família também. E esse pastor estava ali, aí pediram para eu falar. Eu falei: não, pastor, o senhor pode falar, fica à vontade, conduz aí, vai dar tudo certo. Não, mas a gente quer que você fale alguma coisa. Enfim, o pastor falou, lá uns 10 a 15 minutos, eu não cheguei a falar 5, e quando acabou tudo, eu falei, o pastor veio falar comigo depois do sepultamento, e ele falou assim: olha, pode ficar tranquilo, porque a fulana, antes de morrer, ela aceitou a Jesus. Viu, o fulano pregou para ela ouviu o evangelho e ela aceitou Jesus, e portanto ela já está na glória, então não precisa ficar preocupado. Aí não tem tempo de conversar muito, né? E também talvez não seria oportuno o momento. Eu disse: amém, glória a Deus. Agora, a grande questão é exatamente essa: é nós pensarmos que o indivíduo, ele pode viver como ele quiser na sua vida, fazendo o que ele bem quiser, da maneira que ele quiser. Não estou me referindo à pessoa, né, do sepultamento, estou falando só da ideia. É o indivíduo achar que ele pode viver como ele bem quiser, e quando chegar no último momento da vida dele, ele fala: eu aceito Jesus, e agora ele está salvo, e a alma dele desencarna e vai para a glória,
ficar sentada do lado de Jesus. Salva. Eu sei que isso pode ser um pouquinho espantoso para a maioria dos cristãos, até para alguns de nós que estamos aqui, mas o fato é que as coisas não são dessa maneira. Não pense que seja assim. Alguém fala, pastor, mas o ladrão na cruz estava lá, Jesus deu a garantia de que ele estaria no paraíso. Sim, ocorre que a salvação, segundo o próprio Jesus, segundo os evangelhos, segundo toda a escritura, vamos falar isso com bastante propriedade, talvez na nossa conferência, mas o fato é que a salvação é um acontecimento. A salvação, nós não somos salvos única e exclusivamente de uma condição e de um lugar, como que o indivíduo estava indo para o inferno, não vai mais para o inferno, agora ele vai para o céu, porque ele recebeu uma passagem, um passaporte, um ingresso para entrar na glória, e está tudo bem. A salvação que Deus nos oferece, Paulo é claro quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Ou seja, a salvação é o poder de Deus operando dentro de mim para me salvar da minha condição de inimizade, de egoísmo que há dentro de mim. É o Senhor me livrando e me libertando de todas as forças das trevas que controlam a minha mente, que controlam meus sentimentos, que se tornam para mim o impulso da minha existência. A salvação, ela é orgânica, ou seja, não basta que você apenas diga eu aceito Jesus. Inclusive, essa é uma questão que, embora seja certa, ela é errada. Entenda, vocês vão entender esse paradoxo, né? Se aceitar Jesus está salvo, eu digo não. Olha, mas como assim eu digo está? O problema é o que significa para você o aceitar Jesus. Para muitos, o aceitar Jesus é ouvir a mensagem que ele morreu. Aí você fala assim, eu acredito e eu aceito que ele tenha morrido por mim. Ora, você não aceita não? Quem não aceita? Ele morreu, glória a Deus, está tudo bem, está tudo certo. E aí a pessoa fala, pronto, agora você já pode morrer, porque vai direto para a glória. Morre para você ver para onde você vai parar. Morre. Alexandre, mas não é assim que nós temos que aceitar Jesus? O problema é que aceitar a Jesus, expressão essa que não existe na Bíblia, a expressão melhor seria receber a Cristo, receber para dentro de você, né? Receber Cristo como vida, receber Cristo como Espírito, receber o Cristo para que Ele, habitando você, Ele mude a sua existência. Nesse sentido, é provável que muitos cristãos nunca tenham recebido de fato a Cristo. E eu quero demonstrar isso hoje para vocês. Não sei se o tempo nos permite, mas eu vou tentar fazer essa demonstração através de 3 pontos que são muito importantes. Mas veja que o versículo que nós lemos agora na abertura, ele anuncia dizendo o seguinte, que aqueles a quem Deus de antemão conheceu, Ele também os predestinou para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Então olhe para mim, qual é o alvo da nossa experiência de salvação? Sermos conformados, sermos conformes à imagem do Filho primogênito. Ou seja, se você ainda não chegou a essa imagem do Filho primogênito, se olhando vocês para mim, vocês não veem ainda o Filho primogênito, se eu olhando para vocês não vejo o Filho primogênito, significa que nós estamos ainda dentro de um processo, estamos sendo transformados. Ou seja, essa vida que é Deus, que nos habita, que é a nossa razão, que é a nossa consciência, ela está expandindo até o momento em que, como diz Paulo aos Efésios, nós atingiremos a estatura de varão perfeito. Irmãos, como nos parece distante, fala a verdade. Vamos pensar isso um pouquinho? Paulo diz que nós
haveremos de chegar à estatura de Cristo, à plena estatura de varão perfeito. Então é isso que tem que governar o nosso coração, que tem que ganhar o nosso coração, esse desejo e essa compreensão de estar cada dia prosseguindo, progredindo, experimentando um crescimento espiritual que nos faça cada vez melhores, de maneira que esse Cristo que habita em nós possa ir mais e mais sendo expresso, até que chegue um momento em que todos nós estaremos conformados à imagem do próprio Cristo. Esse é o ponto, é o alvo da nossa salvação. Então a salvação, ela acontece dentro de nós. Entendamos isso claramente. O que significa que nós precisamos o quê? Caminhar. Mas acontece que alguém poderia dizer assim: Alexandre, olha, veja bem, eu sou um cristão sincero. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza, você é um cristão sincero. E você, ao longo da sua vida cristã, eu imagino que você já fez de tudo para atingir essas alturas, né, da vida de Cristo. Você já lutou, já tentou, já fez voto, compromisso, já chorou, se arrependeu, mas você percebe que você continua tendo essa vidinha, né, ainda assim arrastada, ainda muito egoísmo, né? Uma vida ainda muito egoísta, uma vida ainda muito cheia de divisão, de dissensão, inveja, de muita maldade, falta de perdão. Nós não temos essas experiências nesse nível assim? É só eu, pessoal? É só eu? Nós temos profundas dificuldades, não temos? Não é? Eu sei que, olhando assim, talvez o fulano é muito crente, mas até esse muito crente tem seus problemas. E tem mais, tem uns muito crentes que é perigoso até se envaidecer de ser muito crente, vaidoso. Aí nós começamos a desenvolver um senso crítico e de justiça muito forte sobre os outros, porque o outro não ora o tanto que você ora, não jejua o tanto que você jejua, não faz isso o tanto que você faz. O outro come comidas que você não come, bebe bebidas que você não bebe, frequenta lugares que você não frequenta, e você vai se sentindo cada vez melhor. Não que você de fato seja, mas você se mede pelo outro. Quem está me entendendo? Isso também é pecado, isso também é perverso. Bem, mas diante disso alguém pode dizer: mas qual é o problema que nós não conseguimos superar, né? Levantar alguns centímetros do chão e sermos um pouco mais espirituais, um pouco mais ganhos? Não precisa me responder, mas quem aqui deseja crescer um pouco mais? Já imaginaram? Ser ganho? O que está faltando para nós? Estava pensando desde a semana da última mensagem, né? Existem alguns inimigos que nos impedem de ter uma experiência real. Alguns inimigos que são terríveis, e se brincar, nós estamos enredados nos três. E eu vou começar a falar desses inimigos hoje. Se o tempo não me permitir apresentar os três, não tem problema, a gente continua. Mas nós temos que falar um a um. Quais são os inimigos que nos impedem de experimentarmos essa conformação? Então é o caminho da conformação. E o primeiro inimigo, portanto, está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Este é o nosso primeiro problema. E quando eu falo primeiro, não quer dizer que seja o primeiro. É o primeiro na ordem que eu estou apresentando.
Até porque cada um tem uma experiência diferente. Pode ser que um outro problema seja o principal para você. Mas na nossa ordem aqui, desses três, vamos dizer que em Romanos 8:2 nós temos um primeiro problema, temos um primeiro inimigo, temos um primeiro obstáculo. E se este obstáculo não for percebido com clareza por você, e você deixar, portanto, de lutar contra esse inimigo, você vai ficar mais 50 anos dentro de uma igreja, você vai orar mais 50 anos, vai jejuar mais 50 anos, vai frequentar muitas vigílias, montes, e você não vai alçar 1 centímetro do chão. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto nos traz pelo menos 3 considerações. A primeira: e não vos conformeis com este século. O que Paulo está dizendo? Que o homem, ele é plasmável, o homem é plástico. O que eu quero dizer com isso? É que o homem, ele pode ser moldado. E não somente que o homem pode ser moldado, mas o homem é sempre moldado. Vocês já observaram que todos nós temos um corpo semelhante? Não é? Os membros, tal. O que nos diferencia um do outro? Porque cada um de nós somos uma pessoa diferente. Porque cada um de nós temos uma formação diferente. Ou seja, a nossa consciência, a nossa mente, ela pode ser trabalhada, e ela é trabalhada, de maneira que aquilo que você é hoje é a somatória de tudo que você vivenciou, de tudo que você experimentou, de tudo que você viu ao longo da sua experiência humana. Nós vamos sendo moldados, uma forma de ser, uma forma de pensar, uma forma de sentir, uma forma de nos pôr no mundo. Os nossos relacionamentos são todos determinados por aquilo que nós somos. E o que nós somos é algo que se constrói, não é algo pronto. O seu caráter não veio pronto, o seu caráter foi construído. Quem já ouviu aquela pessoa, alguém dizer assim: não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, você não nasceu assim, você foi feito assim. Você é fruto de todo um processo ao qual você foi submetido. Quando Paulo fala, não vos conformeis, ele está dizendo, é possível que você se conforme, ou para que fique mais claro, que você seja conformado a este século. A palavra século aqui equivale à palavra mundo, o que significa que este mundo, não o planeta Terra, né? Mas esse mundo que João vai dizer que jaz no maligno, esse mundo é uma consciência de interpretação acerca da vida, da existência sem Deus. Então este mundo sempre vai propor para você que você siga os seus próprios caminhos sem Deus. Esse mundo sempre vai propor que você é capaz e suficiente de si mesmo, de viver e alcançar tudo o que você desejar. Esse mundo vai dizer que Deus é só um detalhe na sua vida. Lógico, para alguns, Deus é tirado por completo. Como nós somos ainda muito religiosos, né? Nascemos na igreja, crescemos na igreja, é difícil se desvencilhar de igreja, né? E temos medo de ir para o inferno. Então, dificilmente o crente, ele tira Deus da sua mente completamente. Ele sempre vai, não, Deus é maravilhoso, Deus é tudo, tal, mas Deus se torna apenas um detalhe. Deus não se torna para você a razão de todas as coisas. Então o mundo é uma forma de pensar
acerca de Deus, acerca da existência, de modo então que Paulo está dizendo: olha, vocês não podem ser conformados à semelhança do mundo. Vocês não podem ser conformados com o mundo. Nesse sentido, o nosso grande inimigo é o mundo. Ou seja, lembra quando Jesus falou assim: olha, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quem sabe onde está escrito esse versículo? Vocês sabem. Mateus capítulo 6,33, está vendo? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Só uma pergunta, vamos falando do mundo, né? Vocês creem nesse texto? Não, vamos fazer diferente, olhem para mim. Vocês creem em Jesus? Responda não. Calma. Olha para mim, vamos conversar um pouco. Nós cremos em Jesus? A pessoa está me colocando dúvida. Para colocar dúvida mesmo. Na verdade não é para colocar dúvida, é para que você comece a refletir. Você crer em Jesus? Diga, creio. Diga com firmeza. Diga, pode não ter medo não. Eu sei que nós cremos em Jesus. Agora, se nós cremos em Jesus, olhem para mim. Jesus nos diz, para você que crê nele. Porque para quem não crê, fala, dane-se. Mas você crê, e ele diz para você: olhe, busque em primeiro lugar na sua vida, na sua existência, o reino de Deus e a sua justiça, e a justiça do reino de Deus. Aí quando ele diz isso, nós cremos então nessas palavras. Ajuda aí, pessoal. Nós cremos. Porque Jesus falou para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça? Ora, porque o reino de Deus e a justiça do reino de Deus é um valor supremo. Agora, se o reino de Deus é um valor supremo, está em primeiro plano, eu pergunto, nós buscamos o que de fato em primeiro lugar? Quem está me entendendo? Pensa um pouquinho em você. Não é para você ficar angustiado até a morte, é para você se angustiar só um pouco, para gerar arrependimento. O reino de Deus é para mim o primeiro plano da minha vida. Você fala, está escrito. Eu não perguntei se está escrito, eu perguntei se é para mim o primeiro lugar. Por quê? Porque eu creio em Jesus. E Jesus disse que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, quando eu ouço alguém dizendo, como vi no sepultamento, dizendo: vocês todos que estão aqui, prestem atenção que vocês podem morrer amanhã, e se não aceitar Jesus, vai todo mundo para o inferno. Eu fico pensando, mas ele está falando de quem afinal? Quem é essa pessoa que aceitou Jesus? Aceitar Jesus ou o que é aceitar Jesus? O que é aceitar Jesus? Você aceita Jesus, mas não aceita a sua palavra? Você aceita Jesus, mas não aceita o seu valor? Porque o reino de Deus, para Jesus, é um valor supremo. Nós queremos Jesus, mas não queremos os seus valores. Queremos Jesus, mas nós não acreditamos no que ele diz. Porque nós acreditamos mesmo, ou melhor, nós só fazemos mesmo aquilo em que nós de fato acreditamos. Só exercemos fidelidade para com alguma coisa se você confiar de fato naquilo. E Jesus está dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então veja que as demais coisas não podem ser pecaminosas, porque o próprio Deus diz que seriam acrescentadas. Agora, quando as demais coisas ocupam o primeiro lugar e o reino de Deus se torna um detalhe, essas outras coisas que são boas se tornam pecaminosas. Por quê? Porque ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Aí nós não temos o direito de falar de imagem de escultura de ninguém.
Por quê? Porque o mundo se torna um ídolo para nós. A nossa própria vida em nós mesmos se torna um ídolo para nós. Aí nós vivemos num mundo capitalista, cheio de ideologias malignas e perversas, espalhadas em todos os setores que vocês possam imaginar, e nós vamos absorvendo o espírito deste mundo. Ora, por que Jesus prometeu que lhe haveria de implantar na terra o seu reino de justiça, de paz, de equidade? Ora, porque esse mundo no qual nós vivemos, ele jaz no maligno. Então, queridos, infelizmente, ocorre uma coisa extraordinária, é que nós estamos tomados do espírito desse mundo. Agora, o problema é que quando se fala de espírito deste mundo, o que os crentes pensam de uma maneira geral? Beber cerveja, cantar Pablo Vittar, Anitta, Chitãozinho e Chororó, jogar futebol, ir para o estádio, fumar cigarro ou qualquer outra substância, narguilé, que mais? Vamos falando aí. E num forrozinho, o Pedro é solteiro, estava lá, foi convidado para um forró, não posso, se eu for, vou para o inferno. Vá, meu irmão, para o forró. Um piseiro. Pessoal, olhe para mim. Pastor, mas misericórdia, o que você está dizendo aí? Você está ficando maluco? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Queridos, Satanás é um camarada esperto. Cuidado com ele. Ele está te enganando. Sabe por quê? Porque o inimigo não está permitindo que você veja o mundo. Para que você não veja o mundo, não reconheça o que é o mundo, o que é o espírito desse mundo. E aí, como você não vê o mundo, você não tem como lutar contra o mundo. Aí você fala assim, eu vou lutar contra quê? Aí se você perceber que está faltando inimigo, você vai desconfiar que ele está em algum lugar, você vai no encalço dele, em busca dele, para discerni-lo, para conhecê-lo, para vencê-lo. Aí o diabo faz, sabe o quê? Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar alguns pecados, ele cria pecados da cabeça do Satanás, né? Ele cria pecados, inventa pecados, para você ficar a vida todinha lutando contra isso. Pedrão passou muito tempo, olhava para uma cerveja, aí o Pedro dava vontade, aí falava, irmão, você tem que orar mais, para Deus te libertar. Aí ele ficava orando, mas em vez em quando, no meio da oração, vinha uma imagem assim, de uma cerveja passando, e ele lutava, e nada. Isso não é uma palavra de incentivo para ninguém tomar álcool. Não faça isso. Eu estou dizendo que enquanto ele está preocupado se ele bebe ou não bebe um copo de cerveja, ele está esquecendo de olhar para dentro de si, onde, diz Jesus, está o verdadeiro problema. O verdadeiro problema. Tanto é que se você entrar em debates com os cristãos sobre a tal da cerveja, e você começar a ler a Bíblia, você vai ter um problema. Porque, só para vocês terem uma ideia, tem um texto bíblico que vocês ainda não leram, né? E ninguém lê porque não pode ler, que manda você pegar o dízimo, pegar o seu dízimo, colocar na sua mão o dinheiro do dízimo e ir lá para Jerusalém, ficar lá 7 dias, fazendo o quê? Festejando. Festejando com que dinheiro? Com o dinheiro do dízimo. Do dízimo. Aí Deus, Jeová, Yahvé, diz assim:
com este dinheiro você comprará vaca para fazer churrasco, para comer com a sua família. Com esse dinheiro você vai comprar azeite, vai comprar vinho, e no finalzinho fala assim: não se esqueça da bebida forte. E o povo de Israel celebrava o Pentecostes por 7 dias, com o dinheiro do dízimo, bebendo, comendo e dançando, porque Deus ordenou, e Deus justificou dizendo: faça isso para você saber que tudo procede de mim. Não sei nem por que eu estou falando essas coisas, porque isso pode se tornar um problema para vocês. Daqui a pouco o irmão não congrega mais, não oferta mais, encontro ele bêbado por aí. O que foi? Não, o pastor falou que tem que pegar o dinheiro da oferta e beber cachaça. Não estou dizendo isso, queridos, parem. Até porque nós temos um problema no Brasil de alcoolismo, sim ou não? Muitas famílias já foram destruídas por causa de um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, filhos alcoólatras. Então é um problema social. E eu falo para vocês: busquem o AA, se for preciso. Não se entreguem a essas coisas. É um problema social? É. Mas não é o problema fundamental do pecado. Não é o problema fundamental do pecado. As roupas, por exemplo, geralmente fala as mulheres, né? Não sei por que as mulheres e os homens não. É só as mulheres? Tá, tudo bem. As mulheres devem se vestir assim, assim. Não tem essa ideia? Sim ou não? Mas será que o problema está na roupa? Mas eventualmente a roupa pode se tornar um problema. Ou não? Lógico. Não é que o problema está na roupa, mas a roupa pode eventualmente se tornar um problema. Então não há problema, pecado na cerveja ou outra bebida, mas ela pode se tornar um problema na sua vida. Bem, mas o que nós queremos dizer de fato é que quando a Bíblia fala que nós não podemos ser conformados ao mundo, nós pensamos em dançar um forró, cantar uma música, ir ao cinema, ver o filme da Barbie, e etc, 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 como se essas ações fossem o pecado, e não são, é mentira. Agora, se você vai assistir a um filme, seja no cinema, seja na sua casa, seja na casa de um amigo, seja onde for, e aquele filme traz mensagens que estão em oposição ao Evangelho, porque é uma ideologia do mundo, de destruição, e você então vai absorvendo aquela mensagem, e vai se formando e se permite que você seja moldado segundo aquele pensamento, aí você então está de fato no mundo. Não é o ir ao cinema, mas é o tipo de mensagem que você está absorvendo. Porque o contrário também é verdadeiro. Você pode ir a uma igreja evangélica. Tem lugar mais seguro que igreja evangélica? Eu perguntei: tem lugar mais seguro? Calma, pessoal. Mas a ideia é: se você vai para a igreja, você está seguro, porque você vai buscar Jesus. Sim ou não, pessoal? Aí chega lá, o pastor está dizendo que você precisa se revoltar, que você tem que ser um dizimista fiel, um ofertante fiel, e a partir do momento agora, Deus se torna na obrigação de atender às tuas exigências, porque você é fiel, e se ele não atender, ele é infiel. Aí você ouve uma mensagem dessa, você está dentro de uma igreja, achando que é um lugar mais seguro do mundo, mas esse pensamento não é bíblico. Não, não é que não é bíblico, esse pensamento é deste mundo. Então você está dentro de um lugar supostamente seguro, mas a mensagem, a ideologia de que você tem que ser rico, que tem que ser milionário. Querido, olha, seria muito bom se fôssemos todos ricos ou milionários. Que coisa maravilhosa. Não seria bom? Mas não é nossa busca, não é nosso alvo.
Se Deus te deu a graça de ter uma condição melhor, glorifique a Deus. Agora, não vamos fazer do evangelho um mecanismo mercantil de conquistas meramente materiais. Não. E aí você pode estar sendo atingido por uma ideia, por uma mensagem, por uma ideologia que vai formando um modo de pensar e te faz um adorador de ídolos. Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon. No sentido não é de ter o recurso, mas de servir, viver em função de. Então Paulo diz: não vos conformeis a este século, ao espírito dessa era. Cada era tem uma característica diferente. Estamos vivendo num tempo em que as pessoas, cada vez mais, elas se colocam a si mesmas em primeiro plano. Isso vem acontecendo desde o começo da modernidade. Fala-se tanto em modernidade, não fala modernidade, e as pessoas, a maioria, não sabe o que é modernidade. Na verdade, quando acontece, quando a modernidade começa, não começa porque alguém disse: olha, pessoal, a partir de hoje, nós somos modernos, tá? O mundo, pessoal, a partir de agora, somos modernos. Tá bom, somos modernos. Então, não é assim que acontece. Ninguém definiu, ninguém determinou. Chegou um momento de tensão da humanidade, sobretudo do mundo ocidental, em que as mentes das pessoas, sobretudo dos poderosos, dos intelectuais, daqueles que dirigem o mundo, de repente a mente começa a girar para um outro sentido, uma outra direção, e agora em todos os setores, muitas pessoas não sabem explicar o motivo, mas começam a ter uma mesma forma de pensamento. E a grande ideia da modernidade é o individualismo, é o eu, em detrimento agora ao Estado, O Estado perde importância enquanto coletivo, e agora o indivíduo se sobressai. A partir daí, esse espírito individualista de egoísmo, ele começa agora a corroer as bases dos relacionamentos, a base das famílias, a base da igreja, de modo que basta que vocês olhem para a última carta de Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Laodiceia, dizendo o quê? Que aquela igreja era uma igreja, que se achava rica, abastada, uma igreja poderosa, achava que estava viva, achava que tinha tudo, e na verdade não tinha absolutamente nada. Por que não tinha nada? Porque Jesus estava do lado de fora. Ele dizia: eis que eu estou à porta e bato. Quando Jesus chegar a ponto de falar para a sua própria igreja que se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei, ora, porque é muito fácil pegar Apocalipse 3:20 e sair pregando, Eu, quando era criança, eu pregava de porta em porta, batia de porta em porta. O Penorte ali eu fiz todo ele, Mas aí batia, a pessoa abria, dizia assim: bom dia, você tem um minutinho para eu poder falar da palavra de Deus para você. Só achava engraçadinho, menininho pequenininho, pretinho, gordinho. Aí deixava, a maioria deixava. Eu falava: só estou aqui porque Jesus ordenou, dizendo: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aí abria. Se a pessoa começasse a abrir, aí eu ia para João 3,16, ia para Marcos 16:15, que é do batismo, quem crer e for batizado será salvo, e fechava com Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Usava esse texto para fazer apelo. Muito bom, é ótimo. Também cabe, pastor Josué? Ou não cabe? Cabe, Jesus quer entrar no coração de todo mundo, tá certo? O problema é que Jesus diz essas palavras de entrar no coração, é para a sua igreja. Esse é o problema. E essa igreja é essa igreja desse século no qual nós estamos vivendo. Uma igreja secularizada. A nossa vida é secularizada.
Ah, o DEVAP não é secularizado, só fala do evangelho. Mas o que é o DEVAP? São pessoas. Eu, você, nossos corações são secularizados. Uma época, queridos, nós estamos vivendo em que as coisas referentes a Deus estão perdendo o valor. Depois da pandemia, por exemplo, o que aconteceu com a igreja? E não é só esta não, com todas. Muita gente não consegue retornar ao convívio da igreja, ao relacionamento de comunhão com a igreja. E é muita gente. Pastores de outros ministérios falam a mesma coisa. Será que não é um espírito de uma era? Será que essa pandemia não veio, sobretudo, para esfriar o povo de Deus ainda mais? E nós não temos mais nenhuma desculpa, né, queridos? Porque agora a pandemia acabou, de fato. Está todo mundo no clube, tomando banho em Caldas Novas. Uma piscina que cabe 100 pessoas, tem 200. Todo mundo sem máscara, né? Tem mais xixi do que água lá dentro. E quem quer saber disso? Você olha para a borda da piscina, chega até aquela crosta assim, ó, aquelas espuminhas. E quando você não vê o pessoal mergulhando e o rastro ficando dentro da água. Você sabe, olha lá. Tem uns que fazem mergulhando. Então nós não temos porquê. Então, queridos, Paulo diz: não vos conformeis a este século. Essa é a primeira informação. Segundo, ele vai dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, é uma luta constante. Ou seja, imagine só, olhe para mim, que este século quer nos conformar, esse século quer nos moldar, esse século quer que nós pensemos como pensa esse século, que nós vivamos como vive esse século, que nós venhamos a agir como age esse século, com suas ideias, com seus valores, se é que pode chamar de valores. Mas Paulo vai dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, é uma mente que precisa estar constantemente sendo transformada. E isso por quê? Por dois motivos. Primeiro, se nós devemos transformar a nossa mente, isso significa que a nossa mente precisa de ser mudada. E se ela precisa de ser mudada, significa que ela é secularizada. Sim ou não? Só pode transformar aquilo que ainda não é. Então está dizendo: vocês precisam ser transformados. E onde ocorre essa transformação? No vosso entendimento. É na mente que acontece, quando você compreende e tem uma percepção clara das coisas. E a terceira coisa que Paulo vai dizer: e é somente assim como, não sendo conformados a esse século, antes sendo transformados em vossa mente, somente assim é que você vai poder experimentar. Para que experimenteis. Aí agora fica claro o texto para nós: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o ponto. Todos nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo quer. Bem, todo mundo sim, em termos, né? Tem aqueles que querem, é uma minoria, é um número muito baixo de pessoas que atingiram a consciência da necessidade primordial, que é experimentar a vontade de Deus. A maioria, uma grande parte, né, são aqueles que falam que querem experimentar, porque não ousa dizer: eu não quero experimentar, porque nós fomos ensinados que nós devemos sempre falar positivamente. Não, que maravilha, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não faz absolutamente nada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não faz nada absolutamente. Ou seja, não está preocupado com isso. Você pergunta, fala: não, lógico, queremos experimentar. Mas não age, não pensa, não está nem aí, não é uma bobagem.
E tem o terceiro grupo, né, que é aquele que fala: dane-se essa história de vontade de Deus, sai para lá, eu tenho mais o que fazer para ficar atrás de vontade de Deus, não é? Mas para nós que queremos experimentar, ora, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso, não é, que entendamos que existe um problema, que é o espírito deste mundo. Aí quando você vê, João vai dizer para você assim, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Atenção, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que você vê nesse texto? Primeira coisa, o Pai e o mundo são coisas contrárias, são antagônicas. Não tem como você ter as duas coisas. Olha, não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora cuidado, não é que Deus não te ama, o amor do Pai não está nele, então, não, é que o amor do Pai não está aí dentro de você, está o amor do mundo. Ou você tem no coração o amor ao Pai, ou do Pai dentro de você, ou o amor do mundo, pelo mundo. Aí ele vai explicar então quais são essas coisas. Versículo 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, 2, a concupiscência dos olhos, 3, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, a concupiscência da carne é simples, né? Não tem muita coisa a dizer nem explicar. Gálatas capítulo 5, não é? Versículo 17, tá bom? Gálatas 5, 17 e 18. As obras da carne são, é a concupiscência da carne, é esse desejo excessivo da carne que se alimenta de inimizade, de luxúria, de paixões, de inveja, de contenda, de inimizade, de facção. Não é tudo isso que nossa carne se alimenta? Então, isso é o mundo. A concupiscência dos olhos, não é? Quando você contempla e você deseja. Os nossos olhos desejam muitas coisas malignas, mas, sobretudo, é o que vem por último: a soberba da vida. Essa última parte seria melhor traduzida: a soberba da existência, não é? Em que sentido? É quando o homem ele acha que ele existe de si mesmo e para si mesmo. Aí você fala assim: não, mas eu não penso que eu sou de mim para mim. Mas não importa o que nós falamos no plano físico, o que importa é como nós vivemos e como nós procedemos. Se você procede em conformidade, como se não houvesse um Deus, você pode com os lábios dizer que Deus é 10, que Deus é 1000, que Deus é maravilhoso, que Ele é bendito. Você pode falar o que você quiser, mas você está vivendo como se não houvesse Deus. É a soberba da vida. É quando você, embora com os lábios afirme que depende de Deus, mas depende coisa nenhuma, bobagem. A gente vive mesmo é do nosso braço, da nossa força, da nossa capacidade. Bem, para todos que querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a começar por mim, só tem um caminho, ou temos este caminho até agora: precisamos vencer o espírito deste mundo. Se eu não vencer o espírito deste mundo, não terá como eu ser conformado à imagem do Filho. Por que não? Ora, porque eu estarei conformado a este século. Observa que ser conformado à imagem do Filho está em oposição a ser conformado, não é, a este século. E eu espero que essas palavras, essa reflexão,
elas criem em nós, ou nos despertem para a urgência e para a importância dessa palavra, para que nós não venhamos a lembrar dessas palavras quando já estiver num tempo bem apertado. Vamos usar nossa energia, nossa juventude, nossa saúde, nosso tempo para buscarmos essa conformação, colocando o reino de Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Semana que vem vou apresentar um segundo inimigo da nossa conformação. Amém?